De família, Cristo, paz e caridade. Não ouvi. Parece que já está todo mundo no plano espiritual. Espírito evoluído fala assim, que a gente nem escuta. Sejam todos bem-vindos. Vamos agradecer a Deus, misericórdia divina, Cristo de Deus e a plena de Espíritos amigos aqui conosco, que nos faculta esta oportunidade de aqui reunidos, comemorando mais um ano de fundação, aqui no plano físico da Casa Cristo, Paz e Caridade. Sejam todos bem-vindos, que Jesus e os Espíritos amigos possam nos envolver a todos. Eu quero convidar aqui o nosso irmão Robson Ferrer, primeiro expositor da nossa tarde de hoje, e nosso irmão Paulo de Tasso, que das paragens do mundo espiritual aqui conosco, nos auxiliando nessa jornada de evolução. Os meus agradecimentos, primeiramente, à casa, aos companheiros de trabalho da Casa Cristo, Paz e Caridade. Eu quero dizer o seguinte: no dia 16 de dezembro de 1971, fundava-se aqui no plano físico o ponto de luz, sim, porque é hoje um ponto de luz, mas já foi fundado com essa intenção. Olha o mês e a data, 16 de dezembro, 9 dias para a data simbólica de comemoração do nascimento do Guia da Humanidade, nosso querido amado Mestre Jesus. Então, 16 de dezembro de 1971, surgia aqui entre nós a Casa Cristo, Paz e Caridade. E vamos agradecer aqueles irmãos que foram tocados pela espiritualidade, porque antes da casa ser fundada aqui no plano físico, ela já está planejada no plano espiritual. E eu quero agradecer aqui uma das fundadoras que se encontra aqui presente, Dona Dulcinéia Ferreira, que está aqui, é aquela senhora, para quem não conhece, ali, cabelinho branco, ali na cadeira de roda, sim, isso. Pois é, parabéns, porque ela é a fundadora da casa. Nossa irmã Kelma Simone, que já se encontra na pátria espiritual, uma assídua e abnegada trabalhadora, que tivemos a alegria de fazer parte conosco, e outros companheiros que já estão do lado de lá, como o seu Farias e o seu Dionésio, esposo de Dona Dulcinéia, fundador também da casa, que merece no plano espiritual, mas ouvir aqui a nossa gratidão, tá bom? Quero registrar a presença também do companheiro Agenor, hoje no Ceareiros do Bem, a casa que eu tive o prazer também de pertencer por praticamente 10 anos, e hoje estamos comemorando, que na realidade foi ontem, 16 de dezembro, segundo a ata de fundação, 51 anos de luz e de caridade. E esta é a luta, e desse período praticamente é quase 20 anos de trabalho, de estudo, de abnegação desse companheiro que aqui vos fala, para que a Casa Cristo, Paz e Caridade prime por uma casa que representa realmente a doutrina espírita, os seus postulados, com todas as dificuldades, mas esta é a luta. Estudamos verdadeiramente, lutamos para colocar em prática. É uma casa socorrista, como diz a equipe espiritual amiga, e que hoje recebe pessoas de todos os lugares, com os mais variados problemas. E a gente se esforça para consolar, para esclarecer, para dulcificar aqueles que batem na porta do Cristo, Paz e Caridade. Que Jesus nos abençoe, que abençoe aquela casa. E agradecer aqui a equipe de trabalho, Dona Cleonildes Barreto, fazendo justiça. Hoje
dos trabalhadores mais idosos da casa, os mais velhos, Dona Tereza Icó, deve estar chegando aí a qualquer momento. Dejalmira, Cleonildes Barreto, Mari Lúcia, Lídia, Alberto, Edson, olha, Rita Lima, como? Cláudia dos Anjos, e os demais colaboradores que têm se apresentado, como nossa irmã Tatiane hoje. Mas acima de tudo eu quero agradecer àqueles que conhecem o trabalho do Cristo Paz e Caridade e que sempre que convidado não hesitam em trazer a sua contribuição. E entre eles nós temos hoje nosso irmão Paulo de Tarso. Eu gostaria, gente, salve de palmas para ele. Merece. O nosso irmão Robson Ferrer, trabalhador também. Almas boas, abnegadas, e tem um trabalho muito bom com o programa Roteiro Espírita. Visitem o canal. Então, esta é a família Cristo Paz. O meu trabalho, a minha ligação com a Ação Caminho, Projeto Filomeno de Miranda, me deu esta tenacidade para vivenciar as adversidades e primar pelo que a doutrina espírita nos convida, apesar de todas as nossas imperfeições. E quero agradecer as demais colaboradoras, que eu não vou aqui nominar, mas estão todas aqui. Tem uma sorrindo, tem uma de cabelo branco, tem uma de cabelo preto, uma de verde, uma de amarelo, e assim a gente vai. Mas este cabra aqui, companheiro de muitos anos, trazendo sua música, sua letra, seu violão, merece uma salva de palmas. E agora, diante das luzes do Natal, porque Natal é luz, eu vou convidar Dona Cleonildes Barreto, presidente da casa. Em seguida, a gente vai sim ouvir o nosso irmão Robson Ferrer com um tema muito profundo, o prenúncio do Cristo. Depois vamos ter nosso irmão Paulo de Tarso, outra pérola extraordinária, o legado do Cristo. Então o mês é dele, o dia é dele e o Cristo está aqui entre nós. Muito obrigado. Boa noite, tarde, noite já. Agradecer a vocês a presença de todos, Estou como presidente da casa, mas assim, o nosso trabalho maior é desse rapaz aí que vem de outra, de outro planeta, como ele fala, de outro. Então, boa tarde, obrigado pela presença dele. E o capítulo que caiu aqui para a gente foi capítulo 13, a piedade. A piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos, é a irmã da caridade, que vos conduz até Deus. Deixai o vosso coração se enternecer diante das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. Vossas lágrimas são um bálsamo que lhe aplicais sobre as feridas, e quando por uma doce simpatia, vinde e lhe restituir a esperança e a resignação, que o encanto experimentais. Esse encanto é verdade, tem um certo amargor, porque nasce ao lado da infelicidade, mas se não tem angúria dos gozos mundanos, não tem as pungentes decepções do vazio que este deixa atrás de si. Há uma suavidade penetrante que alegra a alma. A piedade é uma piedade bem sentida, é o amor. O amor é o devotamento, e o devotamento é o esquecimento de si mesmo. E esse esquecimento, essa abnegação em favor dos infelizes, é a virtude por excelência, a que praticou em toda a sua vida o divino Messias, e que ensinou em sua doutrina tão santa
e tão sublime, quando essa doutrina retornar à sua pureza primitiva e for admitida por todos os povos, dará felicidade à terra, nele fazendo reinar enfim a concórdia, a paz e o amor. E aí está um trecho do nosso Evangelho, né? Da tarde de hoje, abrindo o nosso aniversário, né? E vamos ficar agora com o nosso irmão Robson, né? Essa é a nossa primeira batalha. Já? A nossa... Você tem horário? Não. Assim não tem que orar. Não. Você precisa voltar, né? Que é o segundo? Hã? Amigos, boa tarde a todos. Muita paz e que Jesus nos abençoe agora e sempre. É uma alegria renovada, é uma alegria que nos toma cada vez que nós voltamos a Santa Maria, e mais especificamente ao Cristo, Paz e Caridade. Hoje em especial, para que nós comemoremos mais um ano de trabalho do bem, em que o Cristo é esse referencial de luz e de serviço do bem para todos nós. Hoje nós aqui estamos para juntos pensarmos e refletirmos quanto esse desafio que é falar de Jesus. Porque poucos são aqueles que verdadeiramente são capazes de falar na profundidade que o tema e o personagem que nós conhecemos como Jesus é capaz de assim proferir sobre ele. Porquanto, por mais que se fale, por mais que se diga, por mais que ele seja historizado, ou por mais que se traga a sua história, os seus feitos, os seus relatos, mas ainda assim, muito há ainda a ser dito, estudado e falado sobre Jesus. E conforme é sabido também, esse é o mesmo qual nós o homenageamos, porque simbolicamente é o mês em que nós, humanidade na Terra, o reverenciamos enquanto o aniversariante do mês, o aniversariante principal, porquanto são muitos aqueles que fazem aniversário no mês de dezembro, no dia 25, mas nenhum deles, em nenhum momento da história da humanidade, foi capaz de superá-lo, seja nos seus feitos, seja nos seus ditos, seja na sua própria história. E ele é, conforme nós vemos e sabemos, de acordo com os Espíritos, no livro dos Espíritos, é o que nos serve de modelo e de guia para que nós alcancemos a perfeição, para que nós atinjamos a condição de espíritos perfeitos, uma vez que todos fomos criados na simplicidade, na ignorância, para atingirmos esta perfeição a que todos estamos destinados. E foi preciso que ele viesse para nos mostrar o roteiro, para nos mostrar a rota, o caminho a ser seguido, aquilo que precisaríamos fazer para que nós alcançássemos a condição de espíritos bem-aventurados. E é por esta razão que durante todo o seu messianato, ele nos propôs esta ideia, quando da implantação do reino na terra, para que nós pudéssemos ter como baliza, como referencial de vida, de alcance
em cada encarnação, considerando e sabemos que uma só existência, um só estar no corpo por um período, não seria o suficiente para que nós alcançássemos tal destinação, sendo necessário ou necessária tantas existências quanto fosse necessários para que nós alcancemos esse estágio de consciência amadurecida em torno da lei de Deus. Por esta razão, já quando esteve conosco, ele ter dito que ele e o Pai eram em si um, não porque ele fosse o próprio Deus, mas aquele que melhor o representava durante a história da humanidade na Terra, para que nós o tivéssemos como esse modelo e esse guia, para que nós pudéssemos ter em suas palavras, em seus feitos, na sua própria história, como sendo o caminho, a verdade e a vida, para que todos um dia pudéssemos alcançar, visto que ele também dissera que todos atingiríamos um dia esta condição de espíritos felizes, de espíritos bem-aventurados, no momento em que ele assim nos diz: vós sois deuses, brilhai a vossa luz. Esse chamamento e esse convite ainda ressoa em nós, ainda é algo que nos impulsiona e nos desafia a cada experiência corporal, nós darmos o nosso melhor, fazermos contato com o nosso lado divino, considerando que todos nós, no estágio de humanidade evolutiva em que nós nos encontramos, já temos essa percepção, já temos esse entendimento de que se é possível alcançar a condição de espírito bem-aventurado, mas é preciso que nós, entretanto, todavia, nos lancemos a esse trabalho disciplinar cotidiano de nos tornarmos cada vez melhores em cada existência, uma vez que ela nos é oferecida para que nós possamos desenvolver os nossos valores éticos, morais, atingindo esse lado, esta visão espiritual como filhos de Deus. Porque não basta reencarnar, não basta vivermos uma experiência provecta de 100 anos, de 120 anos, porque se não for feito o movimento de ascensão moral e espiritual, de nada ou muito pouco adiantou. Porque voltaremos nas próximas experiências humanas na mesma condição em que nós encerramos a última. E como a reencarnação tem como móvel a ascensão do espírito, o seu melhoramento, a sua transformação moral, é preciso que nós nos empenhemos, nos disciplinemos para alcançar um degrau a mais nesta trajetória humana espiritual que nós temos a oportunidade de ter cada experiência no corpo físico. E este que nós conhecemos como Jesus, ele fora prenunciado, ele foi esperado, desejado, como sendo o Salvador, o guia da humanidade, desde sempre. Antes mesmo da terra existir, ele já era esperado, ele já era aquele anunciado, porque Deus, o nosso Pai Celestial, assim determinou que ele fosse para nós o que hoje nós nos chamamos como sendo o governador planetário da Terra. Antes da Terra existir, antes de nós existirmos, Jesus já era um espírito de alcance moral espiritual, que ainda hoje nós
desconhecemos, não compreendemos na sua grandeza. E é por esta razão que nós aqui nos encontramos hoje no Cristo, Paz e Caridade, como nesses movimentos de ir e vir, através das nossas experiências religiosas encarnatórias, na tentativa de melhor conhecê-lo, na tentativa de melhor viver os seus ensinamentos, considerando que ele estabeleceu como premissa que para chegar a Deus seria necessário que passasse obrigatoriamente por ele, que nós pudéssemos absorver os seus ensinamentos, colocando em prática os seus ensinos. Então, quando hoje, nesta tarde e noite, nós nos lançamos ao desafio de refletirmos um pouco a respeito desse prenúncio da vida de Jesus, dessa anunciação desse Messias, desse pastor, desse Salvador, porque nós vamos, conforme veremos, encontrar nas Escrituras, nos pais das profecias, informações, registros de que ele veria. Ele é o grande esperado. E é por esta razão também que nós vemos no Livro dos Espíritos, na questão 625, a resposta que os Espíritos deram a Kardec, quando perguntado quem seria aquele que melhor lhe serviria de modelo, de guia para a humanidade. E os Espíritos foram enfáticos na resposta singular: Jesus, ou vede Jesus, estabelecendo que não existe outro caminho, não existe outro segmento, não existe outro profeta, não existe outro homem. Todos esses outros servem como uma referência daquilo que ele, Jesus, nos trouxe, porque todos foram emissários do Cristo, trabalhadores que antecederam a sua vinda, a sua chegada, preparando o terreno da consciência, do entendimento, da lógica, para que quando ele estivesse conosco, pudéssemos melhor absorver dos seus ensinos, em que pese que passados os 2022 anos da sua chegada entre nós, cronologicamente falando, na Terra, nós ainda não conhecemos como já poderíamos, como já deveríamos, porque o legado que Paulo trará muito bem logo mais, é o que nos serve, é o que é suficiente, é o que nós precisamos para poder reconhecê-lo como esse guia, como esse modelo. Não apenas pela fala, não apenas pela teorização, não apenas pelo discurso bem alinhavado, mas sobretudo pela vivência dos seus ensinamentos. E é por esta razão da não vivência dos ensinos trazidos e propostos pelo Cristo, é que nós nos encontramos, do ponto de vista da faixa etária, da progressão dos mundos, da vibração, em uma condição quase que primária, inicial da evolução espiritual. Nos encontramos, conforme sabidos por todos, na condição ainda provacional e expiatória. Estamos tentando rumar, seguir, transitar para uma nova faixa, que é a faixa da regeneração, que não é tão distante da que nós nos encontramos. É um pouquinho melhor do que a atual, mas que precisará de nós todo um esforço de levantar-se, como fez agora Edson, de sair da cadeira, da acomodação, para dar passos conforme ele faz, saindo de uma condição de miserabilidade espiritual para uma condição de afortunados da vivência da lei de Deus. E isso não se dará de paraquedas.
com esta ou aquela adesão a esse rótulo religioso, mesmo quando consideramos espírita, mas pela transformação moral que cada um estiver fazendo consigo mesmo, que vai reverberar no coletivo da humanidade, fazendo com que esta adquira a condição de uma humanidade melhor, mais avançada, mais feliz, mediante a vivência dos ensinos do Cristo, como sendo aquele que Deus, nosso Pai de amor e de misericórdia, nos deu como referencial a ser vivido e a ser reverenciado pelos atos, pelas atitudes. E isso dependerá sobremaneira de cada um de nós, daquilo que estivermos fazendo verdadeiramente nas nossas histórias individuais, porque a história da humanidade na Terra é o conjunto das nossas histórias individuais, porquanto Joana de Ângeles vai nos dizer que nós somos o somatório de tudo quanto nós fizemos e adquirimos de bom e de ruim, e que no saldo dá esse espectro, dá esta característica que hoje nós somos. Quando nós vemos, por exemplo, o Francisco Cândido Xavier, ele é resultado das suas multifárias experiências reencarnatórias, desde quando criado a monodá, e esse princípio espiritual lançado à matéria vai se desenvolvendo, vai se corporificando, vai se individualizando, vai se aperfeiçoando, vai estagiando em diversos corpos materiais, tornando-se cada experiência mais complexo do que o inicial, para chegar a este que nós conhecemos como Francisco Cândido Xavier, ou simplesmente Chico Xavier, mas que ainda não é o ideal, não é o fim da caminhada desse Espírito, que nós também não o conhecemos na sua integridade, mas são passos que o diferenciam em relação à maioria, porquanto já vivencia, já internalizou, já incorporou para si a mensagem do Cristo. E é por esta razão que ele dissera certa feita que ele só se encontrava na doutrina espírita não por ser médium, não porque escrevia livros, não porque ele era Chico Xavier reconhecido mundialmente, mas ele se dizia da doutrina espírita porque Jesus estava nela. E a base dos ensinos da doutrina espírita não é outra que não seja os ensinos de Jesus. E é por esta razão também, acompanhemos a linha do raciocínio aqui construído, e é por esta razão também que nós vamos encontrar em uma das obras básicas da doutrina espírita, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, a terceira da série de 5, que os Espíritos vão apresentar aquela proposição que ele, Jesus, trouxera no início do seu mandato social coletivo. Eu não vim destruir a lei, em que encerra basicamente as 3 revelações, a começar com Moisés, que é a primeira, a justiça, em que nos apresenta aquele Deus que nós conhecemos e que vamos nos reportar daqui a pouco ao Velho Testamento, e que serviu de guia, de modelo, de condução daquele povo hebreu, daquele povo ignorante, violento, que vivia inúmeras práticas para reverenciar a Deus, até que ele conseguiu unificar uma ideia de unicidade de Deus, trazendo ainda que um Deus raivoso, um Deus punitivo, um Deus sanguinário, e esperava-se esse Salvador que estava
nos antigos escritos das profecias como sendo algo semelhante a esse Deus, para aplacar as fúrias dos deuses. E ele traz essa noção desse Deus único, que nós deveríamos amar de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento, de todo o nosso amor, e para logo mais, depois de aquinhoados em alguns valores, em algumas conquistas morais, nos ser apresentado Jesus, o modelo, o guia, o anunciado, o previsto, aquele que fora sonhado e esperado pelo povo antigo. E ele veio diferentemente do que se esperavam todos, em uma condição de humildade, para nos ensinar o mote da sua mensagem, o amor, para nos trazer uma nova revelação, porque com ele Moisés fora a justiça, com ele Jesus o amor, para que mais tarde, se nós continuássemos amá-lo, a seguir os seus ensinos, ele haveria de rogar ao Pai que enviasse um novo Consolador, que faria com que nós nos lembrássemos de tudo quanto ele dissera, de tudo quanto ele fizera, e muito mais, porquanto a época não se poderia dizer tudo. Vem na figura então, não de um homem, de uma figura masculina, de uma personagem, mas na figura coletiva dos Espíritos, como terceira revelação, que nós a conhecemos como doutrina espírita ou Espiritismo, que traz na sua base, na sua essência, a mesma proposta crística, porquanto a história da humanidade ela é uma só, contada por capítulos, e dentre esses muitos capítulos nós poderíamos encerrar em 3 partes que se coadunam, se entrelaçam, porque quando nós pegamos a Bíblia, dito livro sagrado da humanidade, nós a vemos dividida no Velho e no Novo Testamento, como se houvesse uma cisão, uma separação. O povo hebreu, o povo de Moisés é um e o povo de Jesus é outro. É um só povo, é uma só história, é um só movimento de busca por um Deus, visto que em cada época da humanidade, como temos hoje, uma noção, uma janela, que essas estão fechadas, se abre para que nós divisemos o que está fora, o que nós não enxergamos, mas que temos uma ideia que tem algo aí fora. Não sabemos ao certo, a não ser quem passa todo dia aqui pelo beco, que já conhece essa região daqui, esse bairro. Mas para um neófito desconhecido, se perguntar o que tem aí fora, não sei dizer. Provavelmente deve ter prédios, deve ter uma casa, deve ser uma rua. A gente imagina, a gente cria a ideia, como se tinha uma ideia, se criava uma imagem desse Salvador, que para alguns se assemelhava, para outros ou a maioria estava distante da realidade. E quando a gente sai ou abre a janela, a gente descobre que tudo aquilo que a gente imaginava estar fora é diferente, não existia. Ou seja, na medida em que a gente avança moral espiritualmente, essa janela espiritual se abre para melhor conhecermos a visão de Deus, o plano diretor de Deus para a humanidade, visto que todos somos seus filhos. E é preciso que a gente inclua isso na pauta dessas nossas reflexões. Somos todos filhos de Deus. E se eu não me vejo como tal, dificilmente compreenderei a importância do advento do Cristo Natal. 9 dias você falou, me parece, não foi? 9 dias do nascimento dele, simbólico, porque dizem que ele nasceu em abril. Então,
nós o temos como sendo um símbolo de perfeição, de amor, como grande advento prenunciado nas Escrituras, nas profecias, como sendo o Filho de Deus, que haveria de trazer luz. Faça-se a luz, começa lá na Gênese de Moisés. Vós sois deuses, brilhai a vossa luz, a partir da vivência desse amor. E vem então a terceira revelação, que é o Espiritismo, que nos convida a vivermos fundamentados desse amor e desse Deus, a nossa condição de imortalidade. Porque para que eu me considere filho de Deus, é preciso que eu me perceba imortal. Porque não tem lógica, não tem sentido nós acreditarmos na figura e no amor de Deus, imaginando a destruição de tudo. É como se nós tivéssemos um filho que nós acalentássemos, amássemos, cuidássemos, como ocorre com todo pai e com toda mãe, de bom senso, claro, e desejar que esse filho morra, se destrua, se perca. Eu não quero a morte do ímpio, eu não quero a sua destruição, mas eu quero misericórdia, eu quero a renovação desse ser. Eu não quero que o homem velho morra, porque o homem velho não pode ser morto, porque senão nós nos desintegraríamos. Nós somos um homem velho. O que Deus quer de nós, na figura excelsa de Jesus, que nós nos esperemos ao filho pródigo, que retorna depois das viagens incansáveis, depois de ter dividido ou pegado a sua parte, caído no mundo, mas que volte, ainda que empobrecido do conhecimento, das vantagens, das belezas e riquezas, mas volte para o Pai e possa recomeçar uma nova história, fundamentada na lei do amor. E aí a gente pode conjugar dentro dessa visão aquela outra passagem do Evangelho em que Jesus vai dizer: filho, uma representação simbólica para todos nós. Filho, vai, vende tudo que tens, dê aos pobres e me siga. Essa fala de Jesus corresponde à transformação do homem velho, para que o homem novo, mais aclarado dos ideais superiores da vida, possa então começar a nascer entre nós, e a partir desse renascimento, reencarnação, possamos ter um mundo melhor, uma sociedade mais humanizada, uma sociedade mais feliz, mais vivente dos ensinos de Jesus, em que as suas teorias foram integradas, foram absorvidas por nós. E aí nesses dias, não teremos mais religiões, não teremos mais, com toda a permissão, Cristo, paz e caridade. Não teremos mais casa de oração Bezerra de Menezes, mansão do caminho, igreja X ou Y que tem aqui em Santa Mara ou em Salvador, porque elas estarão integradas na vivência no amor de Deus. E lembrando uma fala de Jesus no livro Boa Nova, Joana de Cusa, ele vai dizer: Joana, os templos são de pedras, e um dia todos eles ruirão. Eu vim implantar a fé viva no coração dos homens. E quando essa fé se estabelecer dentro de nós, já não precisaremos mais de tetos, não precisaremos mais de centros espíritas, igrejas ou qualquer outra que valha, porque a função delas deixarão de existir, porque estaremos integrados na lei do amor, que é a proposta essencial daquele que foi anunciado nas Escrituras para estar conosco, e que veio nos apresentar a boa nova, a boa mensagem.
Nesse ponto, me permita, eu trouxe alguns livros para poder melhor fundamentar a nossa fala. Nós vamos encontrar então no terceiro livro das obras básicas, o Evangelho, uma citação oportuna nesse primeiro capítulo que me chamou a atenção. No item 4, não vou ler toda por conta do tempo. Obrigado. Mas no item 4, pode deixar lá. No item 4, nós vamos encontrar a fala de Kardec com relação a Jesus, porque o primeiro Moisés, depois Jesus e o Espiritismo. Mas referindo-se a ele, o Messias, ele vai dizer: o papel de Jesus não foi o de um simples legislador moralista, tendo por exclusiva autoridade a sua palavra. Cabia-lhe dar cumprimento às profecias que lhe anunciaram o advento, a autoridade que lhe vinha da natureza excepcional, do seu espírito e da sua missão divina. Ele viera ensinar aos homens a verdadeira vida, não a que transcorre na terra, e sim a que é vivida no reino dos céus. Viera ensinar-lhes o caminho que a esse reino conduz, os meios de eles se reconciliarem com Deus e de se pressentirem esses meios na marcha das coisas por vir, para a realização dos destinos humanos. Entretanto, não disse tudo, limitando-se, respeito a muitos pontos, a lançar o germe das verdades que, segundo ele próprio declarou, ainda não podiam ser compreendidas. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos implícitos, para ser apreendido o sentido oculto de algumas palavras suas. Mistério se fazia que novas ideias e novos conhecimentos lhe trouxessem a chave indispensável, ideias que, porém, não podiam surgir antes que o espírito humano houvesse alcançado um certo grau de uma natureza ou de maturidade. A ciência tinha que contribuir poderosamente para a eclosão e o desenvolvimento de tais ideias. Importava, pois, da ciência o tempo para progredir. E olha como isso é importante, porque cada coisa vem dentro do seu tempo, dentro de uma lógica ascensional. Jesus não poderia ter vindo antes de Moisés, embora anunciado, predito, falado, desejado, sonhado. E temos um texto que ratifica a ideia de que já no Velho Testamento ele já tinha sido anunciado, que ele já era esperado, que as profecias já falavam desse Filho de Deus, do Salvador. Um texto bem interessante que eu vou pedir a vocês a permissão para a gente estar lendo e refletindo sobre, para entender que existe um plano diretor do Pai para que nós alcancemos a luz. A luz se fez incandescente entre nós, na figura de Jesus Cristo, que atingiu toda a humanidade, e é por esta razão, pela força das suas palavras, do seu amor para com a humanidade, é que a terra, depois dele, fora dividida em dois momentos significativos: o antes e o depois. E nenhum outro jamais conseguirá modificar o viés dessa história. Apesar de todas as imposições, dificuldades, obstáculos, conforme a história narra, mas ele conseguiu superar todos os seus opositores. No livro O Consolador, de Emmanuel, por Chico Xavier, quando vai tratar também da figura de Jesus, há uma pergunta singular que merece destaque, em que perguntam a Emmanuel o seguinte, é a questão de número 282. Sigamos o raciocínio de Emmanuel. A pergunta é: se devemos considerar o Velho Testamento como a pedra angular da revelação divina, qual a posição do Evangelho de Jesus na educação religiosa dos homens? Porque para nós ocidentais em particular, nós nos constituímos como seguidores do Cristo, como cristãos.
E aí ele vai dizer, Emmanuel, o Velho Testamento é o alicerce da revelação divina. O Evangelho é o edifício da redenção das almas. Como tal, devia ser procurada a lição de Jesus, não mais para qualquer exposição teórica, ratificando a linha do nosso raciocínio. Deveríamos, portanto, considerando que o Evangelho, que é a boa nova, a mensagem, o nascimento de Jesus entre nós, deveria servir como o edifício da redenção humana na terra, já não deveria ser mais procurada como a lição de Jesus, não mais para qualquer exposição teórica, mas visando cada discípulo ao aperfeiçoamento de si mesmo, desdobrando as edificações do Divino Mestre nos terrenos definitivos do Espírito. E nesse ponto é importante a gente pensar: se eu não me considero espírito, se eu vivo uma experiência unicamente humana, por que eu vou me preocupar com essas coisas? Porque eu terei que fazer um movimento de soerguimento de mim mesmo, para que esse homem velho se modifique e se transforme? Por que eu preciso combater com um bom combate? Por que eu preciso agir para a minha autotransformação, contribuindo para a transformação coletiva da humanidade? Não tem sentido. É como se nós tivéssemos que estudar uma determinada matéria, uma determinada ciência, e não fôssemos colocar em prática. Se isso não tivesse um resultado prático, por que através dos séculos, já paramos para pensar sobre isso? Para refletirmos sobre isso? Por que através dos séculos, dos milênios, nós incorporamos, nós solidificamos, nós propagamos a mensagem de Jesus, se Jesus fosse apenas mais um dos muitos profetas que estiveram conosco? Poderíamos estar fazendo outros caminhos como muitos fazem, mas ainda assim esses caminhos diferentes dos propostos por Jesus é uma tentativa de chegar a esse caminho. Por isso vai dizer Mahatma Gandhi: não existe um caminho para a paz, a paz é o caminho. A mesma coisa poderíamos dizer, porque Jesus considerou algo semelhante: eu sou o caminho da verdade e da vida, e ninguém chegará ao Pai, que é a nossa destinação, que não seja por mim, que não seja pelos meus ensinamentos, pela boa nova que eu venho apresentar. E por esta razão, ainda fundamentando as nossas ideias nos textos que nós escolhemos, Joana de Ângeles, nesse livro, Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda. Quando tiver 10 minutos, você me alerta, viu? Está chegando. Está chegando? 10 minutos? Jesus do céu. Você nem viu na hora que eu comecei, está aí dizendo. Olha só. Então, Jesus, Joana de Ângeles diz assim, vejamos, esse tópico é bem interessante. Jesus é o mais notável ser da história da humanidade. A sua vida e a sua história são as mais contadas e discutidas entre todas as que já passaram pela cultura e pela civilização através dos tempos. Não obstante, muito ainda se pode dizer e examinar em torno dele e da sua mensagem. Sob qualquer aspecto considerado, o seu testamento, o Evangelho, é o mais belo poema de esperanças e consolações de que se tem notícia. Concomitantemente, é precioso tratado de psicoterapia contemporânea para os incontáveis males que afligem a criatura e a humanidade. Observe que nós já temos um tratado, um roteiro psicoterapêutico para as curas das nossas aflições e das nossas dores. E é por isso que nós vamos encontrar também no Evangelho, no capítulo 6, o Consolador prometido. Aquela fala de Jesus, de Mateus: vinde a mim todos vós que se achais aflitos e desesperados, angustiados, e eu vos aliviarei. Então Jesus faz essa promessa
de que Ele aliviaria, Ele iria nos trazer o alento, a esperança para todas as aflições, para que nós que estivéssemos sobrecarregados, aflitos, desesperados, desanimados. O interessante é que nós passamos uma existência toda de 100 anos, de 80, de 60, procurando todo tipo de psicoterapia, de tratamento, de medicação, e esquecemos daquele que deveria ser o único e o motivo da nossa existência, Jesus. Não enquanto aquele que morrera na cruz, aquele que foi perseguido, levado ao Gólgota, aquele que carregou uma pesada cruz para morrer, segundo dizem, por nós, mas aquele que veio em nome de Deus para nos mostrar o caminho da transformação e da libertação. E antes que nós encerremos a nossa fala, eu tenho um texto que eu gostaria de dividir com vocês, que nós achamos durante a pesquisa, a respeito desse prenúncio do advento do Cristo, da Boa Nova, porquanto essas escrituras e profecias já falavam desde muito, e que nós achamos também interessante dividir aqui com vocês. É um texto que começa dizendo assim: Jesus no Antigo Testamento. Eu particularmente gostei muito dele e quero dividir com vocês, porque muitos acreditam que no Antigo Testamento só se fala de Deus, mas Jesus está incorporado, Jesus está presente no Antigo Testamento. Por que isso? Porque Moisés, que é o fundador dessa ideia do pensamento que nós encontramos no Antigo Testamento, nós vamos perceber que ele veio em nome de Jesus, e como preposto de Jesus, ele não poderia ter deixado de incluir o seu mestre, o seu guia. Então nós vamos ver o texto. Jesus aparece frequentemente no Antigo Testamento, não com esse nome e não da mesma forma que ouvimos no Novo Testamento. É como se no Velho ele estivesse oculto, estava, embora presente, e no Novo ele se revelasse, ele aparecesse de vez, mas ele está lá mesmo, assim. O tema, eu achei essa fala bem interessante, o tema de toda a Bíblia é Cristo. Ainda que falemos o tempo todo de Deus, mas o que está por trás é Cristo. Então o tema de toda a Bíblia é Cristo. O próprio Jesus confirmou estar no Antigo Testamento. Em João 5,46, ele explicou a alguns líderes religiosos que o havia desafiado que o Antigo Testamento estava falando sobre ele. Porque se vocês de fato crescem em Moisés, também creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito, disse Jesus. Segundo Jesus, o trabalho de Deus com o homem desde o início dos tempos apontava para ele. Uma outra ocasião em que Jesus demonstrou estar no Antigo Testamento foi no dia da sua ressurreição. Jesus estava andando com 2 dos seus discípulos e, começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Lucas 24, 27. Mais cedo, antes da sua crucificação, Jesus havia apontado para Isaías 53, 12 e dito: pois eu lhes digo que é preciso que se cumpra em mim o que está escrito. Ele foi contado com os malfeitores, pois o que a mim se refere está sendo cumprido. Está lá em Lucas 22, 37. Ou seja, nós estamos trazendo referências dessa anunciação, desse prenúncio do advento do Cristo no Velho Testamento. Dando seguimento ao texto, diz assim: de acordo com algumas considerações, mais de 300 profecias do Antigo Testamento apontam para Jesus Cristo e foram cumpridas por ele em sua vida na terra. Isso inclui
profecias sobre o seu nascimento singular, Isaías 7,14, seu ministério terrestre, Isaías 61, e até a maneira como morreria, Salmo 22. Jesus chocou o estabelecimento religioso quando se levantou na sinagoga de Nazaré e leu Isaías 61, concluindo com esse comentário: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Lucas 4, 18 e 21. Outra maneira que Jesus está no Antigo Testamento é na forma da cristofanias, aparências pré-encarnadas do Filho de Deus. O Antigo Testamento usa o termo anjo do Senhor de forma intercambiável com o Senhor em referência a essas visitas. Uma cristofania é encontrada em Gênesis 18, 1 a 33, quando o Senhor apareceu a Abraão em forma humana. Tais encontros tangíveis com a divindade estão espalhados em todo o Antigo Testamento. Gênesis 16, 7, 14, 22, 11, 18, Juízes 5, 23, 2 e Reis 19, 35 e Daniel 3, 25. E aqui lendo eu fico imaginando, quem é dado a leitura do Antigo Testamento, da Bíblia, vai se lembrar ou rememorar essas passagens, ou poderão depois, com mais calma, encontrá-la no dito livro sagrado. Mas existem maneiras ainda mais profundas de encontrar Jesus no Antigo Testamento. Elas são vistas no que chamamos de tipos. Um tipo é uma pessoa ou coisa no Antigo Testamento que prenuncia uma pessoa ou uma coisa no Novo. Por exemplo, Moisés pode ser visto como um tipo de Cristo. Como Jesus, o nascimento de Moisés foi significativo. Ele enfrentou os maus poderes do dia e libertou o seu povo através do salvamento milagroso. A vida de José é outra que pode ser vista como típica da vida de Cristo. Muitos eventos históricos, caminhando para o final, do Antigo Testamento são símbolos do que Deus faria no futuro através de Cristo. Por exemplo, Deus chamou Abraão para oferecer o seu filho Isaque como um sacrifício. Abraão proferiu essas palavras proféticas em resposta à pergunta de Isaque sobre o cordeiro. Deus proverá para si um cordeiro para o holocausto, meu filho, e os dois seguiram juntos. Jesus também foi dado, aspas, em holocausto para o sacrifício, aspas, da humanidade, para salvar. Está lá em Gênesis 22, 8. Deus providenciou um cordeiro no lugar de Isaque, simbolizando o que faria milhares de anos depois, naquela mesma montanha, quando seu próprio filho seria oferecido como sacrifício em... Deixa eu fechar aqui. Obrigado. Em nosso lugar, Mateus 27, 33. Os eventos em torno do sacrifício de Isaque, portanto, servem como um tipo de sacrifício de Cristo. Por isso que a gente vê muitas similaridades entre o Antigo e o Novo Testamento, como sendo exatamente essas referências típicas entre os dois momentos históricos da humanidade, como vemos no atual momento, se nós considerarmos Kardec como sendo também um desses tipos. Jesus se referiu a outro evento na história de Israel como um prenúncio da sua crucificação. No deserto, o povo que seguiu Moisés havia pecado e Deus enviou serpentes entre eles para mordê-los. O povo estava morrendo e pediu ajuda a Moisés. Deus disse a Moisés para fazer uma serpente de bronze e colocá-la em um poste. Todos os que olhavam para ela seriam curados. Números 21, 4 e 19. Jesus aludiu a esse incidente em João 3, 14 e 15. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha vida eterna. Finalizando. O desígnio de Deus para o tabernáculo é outra maneira de encontrar Jesus no Velho Testamento. O altar no pátio simboliza a necessidade do sacrifício de Jesus para expiar nossos pecados. A bacia
mostra Jesus como fornecendo a água da vida, João 4,14. Dentro do lugar santo, o candelabro é sugestivo de Jesus como a luz do mundo, João 9,5. A mesa dos pães, da proporção, é Jesus como o pão da vida, João 6,35. No altar do incenso, Jesus é visto como nosso intercessor celestial, oferecendo continuamente orações por nós, Romanos 8,34, Hebreus 7,25. De acordo com Hebreus 10,20, o véu diante da arca da aliança é a figura da carne humana de Jesus. E finalizando o último parágrafo, diz assim: o Filho de Deus não está apenas no Novo Testamento, mas no Antigo Testamento. Jesus é o Messias prometido por Deus. Desde o nascimento original em Belém, Isaías 7,14, Lucas 1,15, Miqueias 5,2. A permanência no Egito, Oséias 11,1, Mateus 2,14 e 15. No seu ministério de cura e esperança, Gênesis 3,15. 1 João 3,8. A sua ressurreição, Salmo 16, 9 e 11. Atos 2,31. Jesus é o tema do Antigo e Novo Testamento. Pode-se dizer que Jesus é a razão da Bíblia. Ele é a palavra viva. Encerrando, diz o texto: a Bíblia inteira é um farol que nos aponta a oferta de reconciliação de Deus, a esperança de perdão e a vida eterna através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Sendo assim, nós encerramos a nossa contribuição nesses 51 anos do Cristo Paz e Caridade, nos levando à reflexão de que, assim como no Velho, no Novo, como no atual momento da terceira revelação, Jesus está presente em todos os momentos significativos da história da humanidade. E quando eu li esse texto, como agora eu fiz, me dava conta da importância de nós aprofundarmos, estudarmos, pesquisarmos sobre Jesus para compreendê-lo, porque que ele é, segundo os Espíritos, a questão 625 do Livro dos Espíritos, o nosso modelo, o nosso guia. E não dá para seguir e ter alguém como modelo se nós não o conhecemos. Que a partir de hoje e por hoje e até a nossa eternidade encarnatória, que possamos ter em Jesus aquele a quem eu vou me debruçar para conhecê-lo, porque quanto mais eu o conheço, mais eu o amarei. Muita paz, muito obrigado a todos e até a próxima. Feliz ano para todos. Já está se despedindo agora. Bem, gente, está aí extraordinário o prenúncio do Cristo. Como é importante que nós possamos termos para vivenciar. Primeiro aviso que eu quero dar a vocês: quem não assinou o livro, corra e assine, porque vai haver um sorteio extraordinário. Vamos estar sorteando uma passagem de primeira classe para a colônia Nosso Lar, sem passar pelo umbral. Aproveite, viu? Mas vai haver um sorteio. E complementando o nosso amigo, isso é importante, isso é uma passagem extraordinária que vale para hoje, que a gente não presta atenção. Eu não quero a morte do ímpio. Que quero então? Que o ímpio se transforme, que se modifique, e que viva. E que tenha vida em abundância. Palavra do Senhor. E a gente não entende hoje quando a doutrina espírita diz que é preciso morrer o homem velho para nascer o homem novo. É essa transformação que a gente não compreendeu ainda. Nós vamos ter duas músicas, Genivan, enquanto a turma respira, toma água. Em seguida, nós vamos ouvir o nosso amigo Paulo de Tarso com o tema O Legado do Cristo. Extraordinário. Assine o livro e volte correndo para a cadeira.